Cavalaria Templária. Armar, professar, ordenar. Da Jerusalém dos Homens à Cidade Celeste. Bem-vindos, o meu nome é Luís de Matos, eu sou o chanceler internacional da Ordem Soberana e Militar do Templo de Jerusalém Universal e este é o tema sobre o qual vos venho falar aqui hoje. Antes de mais, quero começar por agradecer à Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha, na pessoa do seu Presidente Fernando Freire e dos vereadores Rui Constantino e Marino Honório, que têm sido incansáveis na organização desta conferência. Já é o segundo ano, muitos outros seguirão e apesar do contexto de pandemia e um contexto complicado para podermos organizar a conferência, de facto, a determinação, a vontade, a paixão pela história e pelos templários que tem sido demonstrada por esta equipa, de facto, deram os seus frutos e estão de parabéns por este ano em que muitas comunicações interessantíssimas foram apresentadas e a continuidade não se quebrou. Quero também agradecer o convite feito pelo professor Manuel Joaquim Gandra, como coordenador destas conferências e do CITA, que é um marco cada vez mais incontornável, de facto, do templarismo e do estudo da Ordem dos Templários da Ordem de Cristo em Portugal. A todos o meu obrigado e vamos passar então à comunicação. Eu vou dividir a minha pequena intervenção em 4 partes. Vamos começar pela parte da Cavalaria Templária, depois iremos passar ao armar, professar, ordenar. Passaremos de seguinte à evolução da cerimónia em si e, finalmente, o Veni Civitatem Sanctam Jerusalem, que é apenas um curtinho, digamos assim, um introito à questão da Jerusalém Celeste. Cavalaria Templária. De que modo a Cavalaria Templária se distingue da Cavalaria do seu tempo? Para isso temos que entender um pouco a ordenação social da Idade Média. De forma rude, vamos dizê-lo, estava dividido em 3 grupos, que podemos chamar-lhes o Ora, o Labora e os Pugnatores, ou seja, o clero, os trabalhadores e aqueles que lutam, aqueles que defendem, aqueles que exercem a guerra e que defendem as outras classes. Na realidade, cada uma destas tinha um escalão superior, havia os servos, cuja liberdade era extremamente limitada, depois havia os trabalhadores, ou aqueles que podemos chamar os artífices, que tinham uma destreza, uma habilidade para poder trabalhar as matérias bastante grande e, portanto, os tornava extremamente úteis em tarefas diferentes daquelas que obrigavam apenas a uma força, a uma destreza física grande. Portanto, temos os laboratórios e temos depois, então, os artífices. Dentro da classe dos guerreiros, tínhamos também uma classe alta, que é a nobreza, e tínhamos os simples soldados, ou mesmo a baixa nobreza. A alta nobreza possuía terras, possuía um determinado poder. Entre a alta nobreza escolhem-se os reis, escolhem-se os monarcas, os príncipes, e depois temos o clero, que consagra as relações entre todas estas classes dentro da sociedade medieval. E para o clero, também há um alto clero e um baixo clero. Para o clero, as famílias costumavam contribuir sempre com alguns dos seus filhos. As famílias tinham imensos filhos. Por exemplo, é o caso de São Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval era um terceiro filho e, em geral, o primeiro filho era sempre aquele que herdava as posses da família nobre. O segundo filho, muitas vezes, era quem comandava os exércitos, ou às vezes pequenos exércitos coordenados por estas famílias, mas depois o terceiro acabava por se juntar à Igreja, professando e exercendo um determinado poder regional e às vezes supra-regional dentro do clero, mais ou menos nesta época. Portanto, os bispos vinham sempre de determinadas famílias da alta nobreza, depois o clero mais baixo era proporcionado pelo povo e assim por diante. E, portanto, estas funções, esta separação da ordenação social, funcionalmente, por funções, também, por vezes, tinha aqui conjunções de funções. É o caso do monge, por exemplo, cujo lema seria o ora et labora, não apenas aquele que ora pela comunidade, aquele que intercede junto
a Deus pelos homens, tendo como função orar diversas vezes por dia para diversas causas, mas também alguém que trabalha e que se sustenta, não é? Ora bem, desde pelo menos o século VIII, a função do guerreiro a cavalo começava a assumir alguma preponderância. São unidades de combate puramente militar e secular. Elas começam a aperfeiçoar-se com o desenvolvimento técnico, designadamente dos estribos e depois da espada, que a partir das ligas se consegue tornar mais longa e mais capaz de suster uma batalha prolongada. Todos estes desenvolvimentos vão acabar por dar uma preponderância bastante grande ao guerreiro a cavalo. Mas, contudo, estamos a falar de uma função puramente militar, uma função secular. É no final do século XI que se começa a colocar a questão da especialização das milícias. E essas milícias que deverão estar ao serviço dos assuntos de fé e não ao serviço dos assuntos materiais, dos assuntos seculares, dos assuntos do poder do mundo. O auge dá-se na mobilização militar para a primeira cruzada em 1095. Contudo, só na década de 70 do século XII é que aparece pela primeira vez o primeiro tratado sistemático, um tratamento de cavalaria como tal, representando a aspiração de toda a classe da guerra. A cavalaria, por volta da década de 70, de 1270, já aparece retratada como sendo a imagem inspiracional do militar. Era aquela imagem, era aquele comportamento, eram aqueles valores que deveriam orientar toda a ação de guerra. Ora, entre 1095, portanto, e 1170, assistimos ao gravitar toda a função militar em direção ao ideal de cavalaria, tal como o identificamos hoje. Mas atenção, o ideal não é a cavalaria em exercício. Quando passamos do ideal, da forma como se dá um código de conduta ao cavaleiro, um código de conduta cristão, e a forma como ele depois é aplicado na realidade, vai uma distância muito grande. Estamos a falar do nascimento do ideal de cavalaria. Demora cerca de quase 100 anos, portanto, entre estas primeiras intervenções da cavalaria e a sua codificação. E podemos ter aqui 2 ou 3 pontos importantes. Em 1113, o bispo Yves de Chartres, em resposta a Hugo de Champagne, ao conde de Champagne, fala no desejo deste em criar uma milícia de Cristo. Hugo pretendia retirar-se do mundo, ele era conde de Champagne, era um sénior, um senhor, um domine, tinha debaixo de si uma série de vassalos, tinha diversas funções, tanto militares como de governação, e não podia simplesmente largar o mundo, renunciar ao mundo, para se entregar a uma milícia de Cristo. Esta palavra é nova, aparece em 1113, o bispo Yves de Chartres responde-lhe que não é possível, que ele tem que cumprir o seu papel no mundo. Ou seja, cavaleiros ao serviço da fé, sim, mas isso se forem apenas militares. Não podem ser mais do que isso. Ora, os templários surgem exatamente no confluir das principais discussões acerca deste tema, designadamente o tema de saber se homens consagrados e de religião podem matar, seja para se defender, seja ao serviço da própria fé. E isto não era claro em 1113, não era claro em 1118. Aliás, o Concílio de Nablus de 1120, Nablus, que se situa na Palestina, centra-se à volta desta discussão. 1120. Pode ou não um religioso matar, seja por autodefesa, por autopreservação, seja em nome da fé? Nesta altura, em 1120, já os templários existiam há 2 anos. Após 1150, alguns elementos desta discussão aparecem já nas fontes literárias. É o caso de John de Salisbury, no seu Polecraticus, de 1159, e de Chrétien de Troyes, no seu Cligés, de 1176. Já lá iremos a cada um deles. No caso de John Salisbury, ele designa a cavalaria como a profissão de cavalaria. Já fala na questão do professo, a profissão de cavalaria, que ele diz instituída por Deus.
do caso de Chrétien de Troyes, ele diz que a cavalaria, sem a junção da parte da clergie no sentido de clarificação, não só eclesiástico, mas de estudo, de clarificação, ou seja, uma ordem de clérigos, a cavalaria sem esta ordem de clérigos é vazia, diz ele, definindo-a como sendo dois pilares gêmeos da sociedade. O pilar da clergie e o pilar, precisamente, da chevalerie. Portanto, em 1176 esta ideia já é clara de que dois pilares fundamentais para a cavalaria e para a profissão de cavalaria são exatamente o monge e o cavaleiro. Isto é porque no mundo já existia tudo isto, não é? E, portanto, o que permite esta mudança conceptual é, sem dúvida, a criação da Ordem do Tempo. 1118 dá-se a criação, 1120 as primeiras discussões conciliares sobre a questão da morte, a possibilidade de morrer ou de matar sendo um religioso ou de entrar em guerra. Em 1128 a regra atribuída ao templo, onde já se torna possível, mas a consagração efetivamente desta ideia dá-se em 1139 com a bula Omne Datum Optimum, que reconhece de vez a Ordem do Templo como parte das diversas instituições ou religiões da Igreja Romana. A cavalaria templária adiciona assim a milícia à eclésia debaixo da ordem. E é neste sentido que ela é diferente da cavalaria do seu tempo. Armar, professar, ordenar. Cada um dos atos cerimoniais relacionados com a junção das funções militar e profissão existia isoladamente no mundo medieval, designadamente armação, profissão e ordenação. Estamos a falar de atos cerimoniais ou atos litúrgicos, alguns litúrgicos, outros rituais apenas, que existiam isolados fora, portanto havia uma armação. Sobre a armação, o que é que podemos dizer? A armação é o ato de dar armas. Esse ato é feito por parte do senhor a um seu vassalo ou vassalos, ou destes aos seus militares. Portanto, é dar essas armas. E esse ato de dar armas é feito de forma ritual, consagrando essa relação. Já a profissão é diferente. A profissão é um ato eclesiástico litúrgico em que alguém se torna num religioso proclamando a sua profissão de fé e proferindo votos. Mas a ordenação vai mais longe. A ordenação é um dos 7 sacramentos instituídos por Cristo. A sua função é transmitir e perpetuar os poderes místicos do sacerdócio, por meio dos quais o Santíssimo Sacramento do altar é consagrado e oferecido em sacrifício, e somente pelos quais os sacramentos depois da confirmação, da penitência e da extrema-unção podem ser validamente administrados. E o sacramento da extrema-unção é profundamente importante aqui, neste contexto, porque quando estamos a falar de militares, poder ter a extrema-unção, ou seja, o último sacramento antes de morrer, que é profundamente importante. Aliás, é conhecido dos textos tradicionais, das descrições e das crónicas, que o cavaleiro pode, se for realmente ordenado, pode dar a extrema-unção e a última comunhão a qualquer soldado que esteja ferido de morte no campo de batalha. E isto é, claro, como se pode imaginar, profundamente importante. Portanto, a pergunta agora sobre cada uma destas funções é saber quem pode fazê-las. Então, quem pode armar? Pode armar quem tiver senhorio. E, portanto, senhorio implica ou transmissão ou obras valorosas. Tem senhorio aquele que tiver o seu domínio, o seu domínio. E esse domínio pode ser ou herdado ou conquistado, seja dentro do território entre cristãos, coisa não muito apreciada pela Igreja, diga-se, ou sendo acrescentando territórios a partir dos infiéis. Ou seja, o domine, o senhor, é herdeiro de uma linhagem comprovada que domina um território ou cria a custo de esforço e de valentia o seu próprio território. Em ambos os casos são as relações de fidelidade e de hierarquia de poder e de identidade partilhada que mantém o território que se defende e sobre o qual se domina. Deste modo, a armação, feita hierarquicamente de cima para baixo, de senhor
a servidor não é feita entre iguais. Isto é muito importante. Portanto, dadas as armas, dá-se o ofício e a entrada na companhia. A entrada na companhia, fazer parte da companhia dos soldados ou da companhia dos cavaleiros, etc. Ser companheiro dessa companhia é o prémio final da armação. Portanto, quem pode armar, já vimos. A armação é o primeiro ato de acesso à cavalaria. Pode ser seguido de uma investidura, perfeitamente, que é um ato de atribuição de funções, ou de uma comenda correspondente na cavalaria à vassalagem feudal e com uma cerimónia litúrgica idêntica, que tem a ver com as mãos que em súplica são dadas àquele que atribui esta comenda e no qual se encomendam mutuamente o dador da comenda e aquele que recebe a comenda, com as mãos entre mãos. Para que um senhor possa dar armas, tem de ter sido ele mesmo armado. De facto, é preciso entender isto. Não é possível a alguém que não tenha recebido uma armação dar armas a outro. A armação, então, atribui ao armado um nódulo autónomo sob obediência. Temos aqui, de facto, esta cerimónia da junção das mãos. Sob obediência, numa cadeia ininterrupta. Se a cadeia se partir, onde estiver um cavaleiro armado, está a cavalaria. Ele pode, a partir da sua armação, estabelecer uma linhagem ele próprio, caso não esteja já sob obediência. Pode ocorrer em territórios em guerra, por exemplo. Ou seja, a armação implica sempre uma linhagem. Ela não existe em abstrato. E uma linhagem implica uma transmissão, implica uma continuidade. Visto quem pode dar a armação, quem pode armar, vamos ver quem pode dar a profissão. Pode dar a profissão quem é consagrado e quem fez a profissão e fez os votos. Ora, a profissão implica a renúncia da vontade do suplicante para abraçar uma nova vida consagrada de submissão a uma regra. Consiste numa forma de proclamação dos preceitos da fé cristã, a que se adicionam os votos de profissão, que são os votos de pobreza, de castidade e obediência. Uma vez feita a proclamação de fé e os votos, já podemos dizer que se foi feita a profissão de fé. A profissão variava de instituição para instituição e dentro da Igreja, não é? Variando igualmente a observância dessa profissão. Podia ser mais estrita, podia ser mais larga, podia ser secular, etc. Data de 1564 a profissão de fé tridentina, que é baseada no credo de Niceia, porque, como vimos, para a profissão de credo é necessário que aquele que professa explique quais são os preceitos da sua fé. E estes preceitos vão sendo, de facto, consolidados pela Igreja ao longo de diversos concílios, em que aquele que acaba por ser o credo que é consagrado como o da Igreja de Roma, o credo de Niceia. E este veio, de facto, normalizar as formas adaptadas pelas diversas ordens monásticas e de cavalaria. Até 1564, não havendo a profissão de fé tridentina, dependendo da ordem ou dependendo da instituição religiosa, dependendo às vezes até da geografia onde se fazia a profissão, esta profissão tinha aspectos diferentes na proclamação da fé cristã e depois na proclamação da regra à qual se aderia e da profissão dos votos de pobreza, castidade e obediência, os quais também foram variando com o tempo. Ou seja, na profissão há igualmente uma hierarquia, mas a profissão é diferente da armação. Na armação, enquanto essa é feita de cima para baixo, de senhor para servidor, aqui não. Dá-se de baixo para cima. É o suplicante que declara a sua submissão e que é aceito ou não aceito pelo consagrador. Portanto, aceita a profissão, dá-se uma ascensão de Estado e a entrada na comunidade ou casa. Enquanto que na armação se entrava na companhia, agora entra-se na comunidade ou na casa. E voltamos à mesma formulação. A profissão atribui ao professo um nódulo autónomo, sob obediência, numa cadeia ininterrupta. Se a cadeia se partir, onde estiver um professo, está
a profissão, ou seja, pode sempre reconstituir-se a partir da individualidade do processo. Para que um consagrador possa aceitar a profissão, tem de ter sido ele mesmo consagrado. Ou seja, a profissão implica linhagem. E a linhagem, como sabemos, implica transmissão. Quem pode ordenar? Pode ordenar quem foi ordenado, na linhagem apostólica. E, portanto, trata-se de um poder de conferir a graça. Cristo deu aos seus apóstolos o poder do sacrifício e de dispensar graça. Podemos verificá-lo nas passagens de João 20, 21 a 23, Lucas 22, Mateus 28, além, obviamente, das epístolas, onde isto é perfeitamente claro. Portanto, ou seja, os apóstolos recebem de Cristo o poder do sacrifício, que estamos a falar, quando falamos de sacrifício, estamos a falar de Eucaristia, o momento em que Cristo diz fazei isto em memória de mim, além de dispensar a graça. Este ponto da graça é extremamente importante. Os apóstolos transmitiram esse poder a outros em linhagens apostólicas através de um rito exterior de imposição de mãos. É através dessa imposição de mãos que se dá a transmissão, uma determinada transmissão dessa graça. Depois, há escolas distintas no cristianismo que umas preconizam que a graça é transmitida pelo consagrante através do Espírito Santo, outras que dizem que a graça já existe no consagrado, naquele que vai receber a ordenação, e aqui o ato em si de imposição de mãos o que vai fazer é retirar os véus que impediam que essa graça se manifestasse. Portanto, essa graça já é interior, já existe por parte daquele que está preparado e pronto para a ordenação. Em todos estes ritos, que são, porque na ordenação existem ordenações a vários níveis, existem ordens menores, existem ordens maiores, nestas ordenações, as mãos, os óleos sagrados, as formas de oração, têm todos um papel fulcral. Esta ordenação dá-se de cima para baixo, de ordenado, de quem ordena a ordenado. A ordenação, voltamos à mesma formulação e é idêntica, a ordenação atribui ao ordenado um nódulo autónomo sob obediência de uma cadeia ininterrupta. Se a cadeia se partir, onde estiver o ordenado está a ordem. Neste caso, no caso das congregações cristãs, muitas delas são de caráter local e regional, e, portanto, é possível haver uma região onde há um ordenado e, portanto, um discípulo, um apóstolo, que transmite na sua cadeia de ordenação e da sua linhagem uma linhagem apostólica própria e concreta, a qual é completamente válida desde que tenha sido, de facto, de origem regular. Ou seja, a ordenação também implica linhagem. E a linhagem implica transmissão. E é neste sentido que podemos olhar então para os templários da seguinte forma. Eles têm uma transmissão autónoma, por um lado militar, portanto de armação, de guerra, mas têm por outro lado uma transmissão que é uma transmissão de paz, a transmissão da profissão, que tem que ver com o oratório. E o que é que acontece? Esta transmissão direta e concreta, ininterrupta da armação em guerra, que constitui a cavalaria em si, é associada a uma profissão em permanência, em profissão em sequência, em linhagem, em corrente ininterrupta, que vai, no caso dos templários, ao associarem as duas transmissões, vai levar a que eles sintetizem em si a ordem de cavalaria. Na verdade, o bellum sine bello, de Fernando Pessoa. Ou seja, a guerra sem a guerra. Este ponto é de facto o que torna a ordem de cavalaria dos templários diferente de qualquer ordem de cavalaria até aí existente. Portanto, teríamos que procurar nas fontes e perceber o que se passa. Por exemplo, algumas passagens, eu agora vou ler, peço desculpa, eu gosto mais de falar do que de ler, mas tenho que ler, acompanhem-me. Sobre a questão da importância da linhagem, diz o livro da Ordem de Cavalaria de Ramon Lull o seguinte: linhagem e cavalaria condizem e concordam entre si, porque linhagem não é mais do que continuada honra antiga, e cavalaria e ordem e regra que se mantém desde o começo, no tempo em que foi criada até agora, ao tempo em que estamos. Sobre a natureza dual templária,
Esta capacidade de ter a linhagem militar, da milícia, a linhagem do orador, da oratória. Ora, é esse, digo eu, um novo tipo de cavalaria desconhecido no mundo, do passado. Trava uma incessante guerra dupla contra a carne e o sangue e contra um exército espiritual do mal nos céus. Assim, de uma maneira maravilhosa e única, eles são mais meigos do que cordeiros e mais ferozes do que leões. Não sei se seria mais apropriado chamar-lhes monges ou soldados, a menos que talvez fosse melhor reconhecê-los como sendo ambos. Na verdade, eles não carecem da manifestação da mansidão monástica nem do poder militar. O que podemos dizer disso, senão que foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos seus olhos? Isto é uma citação de Bernardo Claraval, da Carta à Nova Milícia. Podemos também ver sobre a questão da renúncia, que está ligada à profissão. Vamos à regra primitiva. No ponto 1 diz logo: falamos primeiro a todos aqueles que secretamente desprezam a sua própria vontade e desejam com um coração puro servir ao Rei Soberano como cavaleiros e com desejo cuidadoso de usar permanentemente a nobre armadura da obediência. A questão, mais uma vez, da renúncia ligada à profissão é também clara no ponto 9. Vamos ver. Vós outros que renunciasseis à própria vontade e os demais que em vossa companhia militam as armas e cavalos em serviço do soberano Rei, pela salvação das suas almas, procurai sempre assistir, todos com pio e puro afeto, a matinas e a todo o ofício divino inteiramente, conforme as observâncias canónicas e o costume dos cônegos regulares da Santa Cidade de Jerusalém. Continuando com as fontes, sobre a questão da ordenação e da proveniência da ordem, a regra primitiva nos pontos 3, 7 e 8 também nos mostra isto de forma clara. Temos aqui uma pequena reprodução do manuscrito da regra primitiva em francês, onde podemos ler uma das partes que vamos realçar. Diz a regra: sobre a conduta e o início da ordem de cavalaria, ouvimos em capítulo comum relato dos lábios do mestre irmão Hugo de Payan. O mesmo mestre, Hugo, com os seus discípulos, relatou os seus costumes e as suas observâncias, que foram examinados diligentemente, considerando as regras, escrituras e sabedoria de Honório, Papa de Santa Igreja de Roma e do Patriarca de Jerusalém, aceitos pelo Concílio, juntamente com o acordo dos pobres cavaleiros de Cristo. Portanto, este relato demonstra que, primeiro, havia umas observâncias e uns costumes anteriores que eram presididos pelo mestre Hugo de Payan e que os transmitia aos seus discípulos. A palavra discípulo é clara neste manuscrito que aqui vemos. Não se trata do mestre Hugo de Payan e os seus companheiros, os seus cavaleiros. Trata-se de discípulos. A palavra discípulo é concreta, é uma nomenclatura usada pela Igreja numa redação conciliar. Portanto, não é casual, não podia estar aqui outra palavra qualquer. Ela determina que Hugo de Payan transmitiu aos seus discípulos aquilo que ele próprio tinha recebido. Esta continuidade que é uma linhagem apostólica. Este aspecto é de facto importante no que respeita à proveniência da ordem. Aliás, esta proveniência é verificada, como se diz aqui, não só pelo Papa Honório, e portanto pelos seus assessores que foram mandados ao concílio e que no concílio ouviram todo este relato dos costumes e observâncias, mas assim também pelo Patriarca de Jerusalém. Portanto, são observâncias que não seriam propriamente familiares à Igreja de Roma e que vinham desta primeira transmissão e desta primeira transmissão de ordenação feita no Oriente. Outras passagens sobre a ordenação e a proveniência da autoridade. Diz, mais uma vez, a regra primitiva: nós admoestamos a vós que até agora vivistes uma vida de cavaleiros seculares, nas quais Jesus Cristo não foi a causa, a seguir aqueles que Deus escolheu na massa da perdição e a quem Ele tem ordenado por sua misericórdia. Isto é regra primitiva, logo no ponto 1. E o que podemos dizer disso, senão que foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos seus olhos? Pergunta Bernardo Claraval na sua Carta à Nova Milícia.
O Código da Lei Canónica, nos artigos 113 a 123, determinam como as universalidades de pessoas ou de coisas ordenadas a um fim consentâneo com a missão da Igreja, que transcende ao fim de cada indivíduo, são constituídas como pessoas jurídicas sob autoridade eclesiástica, que no caso dos Templários era autónoma e apenas respondia ao Sumo Pontífice. Portanto, a partir das diversas bulas, ainda no século XII, em que é permitido aos Templários criarem o seu próprio corpo eclesiástico, fazer as suas ordenações sacerdotais e episcopais. Isto faz com que o clero templário tenha uma autonomia absoluta de acordo com a lei canónica, que obviamente já estava em vigor nesta altura. Portanto, torna-se claro que o entendimento da ordem e das fontes que nos falam da ordem, o que nos dizem é que há uma escolha direta por parte de Deus e que Ele ordenou pela sua misericórdia que esta nova ordem, esta nova manifestação da sua ordem, aparecesse no mundo. Esta é a grande diferença entre todas as outras ordens de cavalaria que vemos, mesmo aquelas que depois vão ter uma componente eclesiástica. E porquê? Porque essas outras vão estar debaixo das autoridades regionais e locais e não apenas da autoridade do Papa, como é o caso templário. E, portanto, a ordem. Os templários são, assim, a conjunção numa só ordem das duas linhagens e das duas ordens sociais. Almejam ao quase impossível equilíbrio entre a mão ativa da guerra e a mão passiva do serviço e da paz. É a conjunção do negro e do branco. São a consagração da dualidade bíblica, Antigo Testamento do rigor e da guerra, por exemplo, o Josué 5.13 e 6.27 sobre o cerco de Jericó, que aliás é sistematicamente recordado depois pela cavalaria cristã, e o Novo Testamento do amor e da misericórdia. Antecipa um equilíbrio num eixo central da harmonia interior, em que o cordeiro e o leão se sentam lado a lado, numa imagem recordada por Bernardo e que é retirada das profecias de Isaías sobre o fim dos tempos. E vou citar: "E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará." Por este motivo é que Bernardo diz que a ordem do templo é a resposta de Deus às profecias que aparecem em Jeremias, citadas expressamente naquela carta. São as profecias que dizem que Jerusalém deve regozijar, porque aqueles que a vão libertar e que vão precipitar o seu fim último, que é Jerusalém celeste, já chegaram, estão presentes no mundo. Ao conjugar os dois modos, portanto, os dois pilares, nas palavras de Chrétien de Troyes, os dois pilares gêmeos, a ordem do templo contém em si as três partes da ciência iniciática de cavalaria. Sem as três partes conjuntas, não se trata de uma ciência iniciática. Trata-se meramente de uma armação, trata-se de uma profissão. As três partes são: a ordem do templo arma, a ordem do templo faz professar e a ordem do templo ordena. Arma cavaleiros, fá-los ascender à profissão como cavaleiros professos e manifesta à ordem de cavalaria um sacramento único de ordenação que advém da justa prática dos dois anteriores, cumulativamente e não por escolha. A ordenação de cavalaria completa, aliás, a via templária com o acesso à ordenação sacerdotal de cavaleiro. Só este participa, de facto, da ordem na sua plenitude. Para que os templários possam transmitir isto que acabei de dizer, estas três partes, vamos perguntar quem é que armou e deu profissão aos templários. Vejamos as fontes também são claras nesse sentido. A crónica de Jacques de Vitry deixa-o bem claro. Certos nobres senhores, pertencentes à cavalaria ordenada, e portanto aqui temos já a componente da armação, amantes e temerosos de Deus, renunciaram ao mundo e consagraram-se a Cristo mediante votos solenes que foram pronunciados ante o Patriarca de Jerusalém. Comprometeram-se perante ele a defender os peregrinos
contra os bandidos e ladrões, e a preservar os caminhos, prometeram ainda viver em castidade, observando a pobreza e a obediência, à maneira dos cônegos regulares. Ou seja, tiveram uma armação, recebida dos seus senhores, desde logo Hugo de Champagne, a profissão, pelo Patriarca de Jerusalém, ao modo dos cônegos regulares, e neste caso, cônegos regulares, continham uma ordenação sacerdotal. Temos os votos, temos todos os aspectos destas três partes da ciência claros no momento de fundação. Não são adicionados mais tarde. Aquilo que vai acontecer mais tarde é o reconhecimento por parte da Igreja, das autoridades do mundo, deste facto, não é? Que é um facto que está no princípio. Aliás, como disse há pouco, a própria regra primitiva nos mostra que a primeira coisa que é perguntado a Hugo de Payen é exatamente quais é que são os seus hábitos e as suas práticas e como é que nasceram. E ele o diz perante o concílio. Quem armou então e da profissão aos templários? Bom, a ordem tardaria mais de 20 anos a lograr que a Santa Sé Romana reconhecesse em pleno a nova linhagem e os seus privilégios. Esta inovação só foi possível porque se juntou uma linhagem do Ocidente, que era a Cavalaria de Champagne, com uma linhagem do Oriente, a sacerdotal de Jerusalém. São estas duas, Oriente e Ocidente, que se vão juntar nos Templários e que demoram 20 anos até que o próprio Santa Sé venha a reconhecer os seus privilégios e venha depois a consagrá-los por bula e das três partes que são o seu domínio, na armação, na profissão e na ordenação. Durante estas 2 décadas, o templo exerceu o seu ofício nas três partes que eram o seu domínio, não é? Ampliando a presença geográfica e aguardando o seu assentimento romano. Durante este tempo, entre 1118 e 1139, em que a bula finalmente consagra esta prática, que já é anterior, ninguém teve a menor dúvida de que o que os templários faziam era legítimo e era canónico. O documento, a bula papal, apenas vai consagrar uma realidade que já estava em prática e que já existia. E ela não é contestada porque ela tem como momento fundacional precisamente aquele em que se conjugam estas duas partes e se manifesta a terceira, que é a ordem. Em nenhum momento se colocou então a questão da legitimidade da ordem, porque ela tinha a cavalaria, ela tinha a profissão e ela tinha a eclésia. E agora dá-se depois aqui uma pergunta importante. Filipe IV logrou extinguir a ordem. Filipe, com a prisão dos Templários em França, em 1307, Filipe ataca a instituição em todas as suas dimensões. O ataque pelo flanco da heresia visa retirar a legitimidade de cima para baixo, da ordenação para a cavalaria. Essa é a ideia. Se eles são atacados do ponto de vista da ordenação e a sua ordenação deixa de ser válida, não pode ser transmitida, então termina-se de uma vez com toda a instituição. Contudo, a coisa não corre como Filipe esperava. E uma vez que Clemente V absolve a ordem e atribui serviço eucarístico permanente aos prisioneiros, dá-se em 1310, até ao fim da sua vida, os prisioneiros que depois são queimados têm serviço eucarístico permanente que é dado pelo Papa, ou seja, o Papa não lhes retira o seu reconhecimento sacerdotal e a sua comunhão, a comunhão com a Igreja. O que ele faz é suspende a instituição que é estatutária, mas não revoga. E todos os templários que se mantinham em liberdade mantiveram em si intacto o seguinte, conforme os casos, que foi a sua armação, a sua profissão e a sua ordenação. Portanto, estes atos por parte de Clemente V não retiram a nenhum dos templários de per si aquilo que eles próprios tinham recebido. Podia tê-lo feito, podia perfeitamente ter feito. Podia excomungá-los, pô-los fora de comunhão. Isso apresentaria problemas diversos para a questão da profissão e da ordenação, mas não o fez. Ele manteve-os intactos. E, portanto, a única coisa que ele ataca em si mesmo é a instituição, digamos assim, estatutária, não é mais do que isso. Por este motivo, a ordem mantém-se intacta em Portugal. Dom Dinis não precisou de reacender o templo e buscar outra vez a legitimidade de transmissão da ordenação, nem de restaurar nenhum dos 3 pilares que a ordem tinha em si. Ele podia tê-lo feito se fosse necessário, mas não foi necessário. E não foi necessário porque a Ordem de Cristo que é criada, esta nova instituição, toma novo corpo estatutário, que era o que, na verdade, Filipe o Belo logrou ferir de morte, a pena do corpo estatutário, mas manteve a mesma linhagem
em todas as 3 partes da ciência de cavalaria. Porquê? Porque ele passa exatamente todos aqueles que são a liderança do Templário em Portugal para a Ordem de Cristo, mantendo essa linhagem. A nova aliança com o Senhor Territorial, ou seja, com Dom Dinis, há uma nova aliança que se dá entre o Papado e Dom Dinis, essa prolonga o mandato da armação. Porque quem arma é o Senhor Medieval, neste caso, o monarca. A nova aliança com Cister garante o já existente mandato de profissão. Se formos ver a bula fundacional da Ordem de Cristo, lá está a ligação da Ordem a Cister, que prolonga a profissão. E depois, esta nova bula de 1319 enquadra também a Eclésia Templária na Eclésia Romana com plenos poderes. Vejamos os cânones 114 e seguintes. A partir deste momento, fazendo parte de toda da comunhão cristã, a partir dos cânones 114 e seguintes, esta mesma religião, que é a religião da Ordem de Cristo, mantém os plenos poderes que, de facto, mantinha até aí. Como não houve descontinuidade, não foi necessário refundar nem refazer absolutamente nada. Os 3 pilares tinham-se mantido absolutamente autênticos. E é deste modo que a especificidade templária na manifestação da Ordem, mais do que a Ordem de Cavalaria, a Ordem, se manteve com a Ordem de Cristo. Vamos falar um pouco da evolução da cerimónia de armação. A cerimónia de armação inicialmente continha diversos aspectos mais ou menos comuns a todas as partes da cristandade. Ela, como já disse há pouco, continha diversos ritos, portanto, numa liturgia. A liturgia é um conjunto de ritos. Nesse conjunto de ritos havia pequenos ritos que já eram anteriores, por exemplo, o facto de colocar uma toga ou um manto, o facto de que o candidato à armação se ajoelhava. Há pequenos aspectos que estavam, de facto, consagrados em várias tradições, nas tradições visigóticas, por exemplo, e outras tradições cristãs de várias partes, mas a primeira vez que temos uma descrição daquilo que podemos reconhecer hoje facilmente como sendo uma armação de cavalaria dá-se em 1128, com Jean de Marmontier nas Crónicas do Conde de Anjou, onde vemos como Godofredo de Anjou foi feito cavaleiro em Rouen. É-nos descrito como o jovem tomou um banho ritual, foi vestido com uma túnica de tecido de ouro e um manto púrpura, sendo depois levado à presença do rei. Esporas de ouro foram-lhe colocadas nos calcanhares, um escudo pintado com leões foi-lhe pendurado ao pescoço e uma espada do melhor armeiro do reino foi-lhe cingida pelo rei. Tal como Godofredo, nesse dia, o rei armou mais de 30 cavaleiros, aos quais atribuiu presentes de armas e cavalos. E depois seguiu-se uma semana de festejos. Portanto, estamos a ver aqui o senhor medieval a ampliar o seu exército e a dar armas. É ele que as dá. Os cavaleiros não possuem as suas armas e vêm ao rei. Não. É ele que lhes fornece esse material e esta transmissão do próprio material para o seu novo ofício é sagrada por este rito. Mas é sagrada por este rito, note-se, sem a presença da Igreja. Neste relato de 1128, a Igreja não está ainda envolvida. E é um ato público. É um ato público que é militar, que é entre suzerano e vassalo, e sabemos que é ato público porque é uma semana de festejos. Aquilo que se pretende é realmente esta transmissão que tem a ver com o poder secular. A Igreja não está envolvida nesta cerimónia. Estamos a falar de 1128, é precisamente o tempo em que os templários começavam já a exercer o seu ofício e em que se vai discutir a regra do tempo. Portanto, este envolvimento da Igreja nestas relações que são militares ainda não estava totalmente aceito ou sequer, talvez, conceptualmente realizada. Contudo, no Pontifical Romano do final do século XIII, nós podemos ler a forma como é feita uma armação aproximadamente 150, 200 anos depois desta última que ouvimos. 150 anos depois. E vamos ler. Na noite anterior à ordenação,
O aspirante será lavado em água de rosas, a seguir ao qual será conduzido a uma capela ou igreja onde terá as últimas instruções sobre a sua preparação. Nesse dia, deve jejuar e passará a noite em vigília, sozinho, com a Bíblia como auxílio espiritual. Na manhã seguinte ouvirá a missa. Uma série de antífonas serão cantadas e depois será levado perante o padre, bispo ou prior. O prior de qualquer ordem de cavalaria era sempre um cavaleiro. Portanto, tinha armação em si. E estava nas funções de prior, ou seja, investido. E ordenado de padre, por isso, prior de prieur, ou seja, aquele que reza, e daí priorado, etc. O sacerdote faz de seguida uma homilia acerca dos deveres de cavalaria e dá-lhe uma collé, uma colada, também chamada a palmada, um ligeiro estalo na cara, e de seguida recolhe-se em oração a Deus para que abençoe a ordenação. Portanto, entre o primeiro relato, que é de 1128, e este do final do século XIII, portanto 1290 aproximadamente, nós vemos que há uma diferença abismal. Tudo o que estamos aqui a falar tem já a intervenção da Igreja e é já uma ordenação. Vamos ver o prosseguimento da cerimónia. A seguir a este ponto, nós temos a bênção da espada. Uma espada será trazida do altar, onde até esse momento esteve, será benzida e entregue ao aspirante, que a segura enquanto o próprio prior ou sacerdote lhe coloca o cinto com a bainha e, recebendo a espada das mãos do aspirante, a embainha. De seguida, o mais alto nobre presente, que muitas vezes era o próprio prior, colocará uma espora de prata no calcanhar direito do aspirante, ajoelhando-se para isso atrás dele. É o único ato que pode ser feito por um laico. O último ato litúrgico é a ordenação em si própria, feita do seguinte modo: o prior ungirá o aspirante com óleo consagrado no topo da cabeça e em ambos os ombros pelo sinal da cruz. Note-se que a cavalaria, a armação, foi transmitida com a acolada, que é uma espécie de estalo que lhe é dado. Mas a da ordenação não. A ordenação é transmitida através dos óleos sagrados nos ombros. Vamos ver de novo, consagrado no topo da cabeça e em ambos os ombros, pelo sinal da cruz. Depois tomará a sua própria espada, erguê-la verticalmente invocando a bênção celestial, selando depois a unção pelo toque da lâmina da espada em cada um dos ombros e, finalmente, na cabeça, pousando depois a espada no altar. Ou seja, o famoso gesto que conhecemos de colocar a espada 3 vezes corresponde à ordenação e é feita após esse ato do uso dos óleos essenciais e da unção, portanto. Isto depois, com o tempo e com as ordens que passam a ser basicamente seculares, acaba por se perder e o ato em si acaba por ficar desenquadrado e desajustado de uma continuidade. Podemos ver neste pontifical exatamente como é que há a progressão entre o que é a armação, o que é a profissão e depois o que é a ordenação em si. Bom, esta que acabamos de ver está no pontifical romano do século XIII e refere-se àquilo que é consagrado pela Igreja. O que é que acontecia na Ordem do Templo? Bom, na Ordem do Templo nós podemos encontrar nos estatutos, nos últimos também que são datados do século XIII, dos pontos 657 em diante, a forma de fazer cavaleiro. E, de facto, o novo cavaleiro é recebido em capítulo. Este ponto é bastante importante. Ele é trazido ao lugar onde o capítulo está reunido, é severamente questionado e é-lhe dado o primeiro vislumbre sobre aquilo que virá a ser exigido. Se for sargento, é recomendado que antes que seja dada a cavalaria, sirva um tempo adicional, que pode ser curto, mas pode não ser curto, depende. Por exemplo, nos campos, nos moinhos, nas cozinhas, fim do qual poderá voltar a apresentar-se. Portanto, ele apresenta-se em capítulo e depois é mandado embora de novo para servir um pouco mais, se ele for sargento, e terá que voltar outra vez a capítulo. A questão da renúncia à própria vontade é então abordada e é-lhe dito que, vamos ver expressamente o que está escrito nos estatutos. Bom irmão, pedis grande coisa, pois da nossa ordem não vedes mais do que a casca que está de fora.
Pois que a casca é o que vedes quando contemplais os nossos belos cavalos e belo arnês, o nosso bem beber e bom comer, e ter belas vestimentas, e vos parece por isso que aqui estaríeis bem. Mas desconheceis os rudes mandamentos que estão por dentro, pois que rude coisa será que vós, que sois senhor de vós mesmo, venhais a ser servo de outro. Este ponto é, de facto, aquele que sublinha a questão da entrega da liberdade e da entrada numa obediência. Adiante se diz: quereis renunciar à vossa vontade por todos os dias da vossa vida para todo o sempre e obedecer aos vossos superiores? Não esqueçais que o fazeis de livre vontade. Este ponto é também essencial, porque esta renúncia à própria vontade não tem valor se não for feita de livre vontade. Ela não produz o efeito se não for feita de livre vontade, efetivamente. De seguida, o candidato é conduzido fora do capítulo, a um oratório ou uma capela, para que ore a Nosso Senhor e reflita sobre esta renúncia. Apesar dos estatutos, já do século XIII, como disse, serem omissos, a prática da vigília anterior à armação parece confirmada pelo regresso do candidato ao oratório, de onde presumivelmente procedia antes de ser levado ao capítulo. Portanto, ao se dizer que ele retorna ao oratório para refletir, significa que ele provavelmente de lá teria vindo antes, e se esta armação se dá pela manhã, no capítulo convocado de manhã, é natural que ele tenha passado a noite em vigília, como era natural e normal das armações de cavalaria. Durante esta ausência, o capítulo examina as declarações do candidato e decide se deve ou não recebê-lo. Uma vez regressado, deve colocar-se de joelhos perante o altar, com as mãos juntas em súplica e dizer de viva voz: Senhor, apresento-me diante de Deus e de vós e dos irmãos, peço e suplico de vós, por amor de Deus e de Nossa Senhora, me façais entrar na vossa companhia e nos favores da vossa casa, temporais e espirituais, como alguém que deseja ser servidor e escravo da vossa casa para os restantes dias da minha vida. As palavras companhia e favores temporais referem-se à armação, como o cavaleiro, portanto, a parte militar. E as palavras casa e favores espirituais referem-se à profissão, neste caso religiosa. Os estatutos não são mais explícitos em relação às formalidades do ato em si de armar nem de professar, depreendendo-se que acompanham a liturgia em uso na época, designadamente a bênção das vestes e das armas, a armação pelo toque da espada em ambos os ombros e cabeça, a tonsura antes da profissão, o ato de profissão de fé. A cerimónia terminará com uma homilia sobre a cavalaria, seguida da Eucaristia na forma canónica. A ordenação não está referida expressamente, mas sabemos que o clero templar era ordenado internamente e não prestava tributo ao clero local ou nacional. Isto era um dos privilégios que a Ordem tinha a partir das primeiras bulas de fundação de todo o século XII. Esta autonomia permite-nos antever que seguiriam pelo menos a liturgia corrente nestes casos, à qual se poderia adicionar especificidades e fórmulas próprias, como era normal na época. Bom, vamos mudar de fonte. Depois dos estatutos, vamos ver esta fonte, como é uma fonte tardia, de 1717, ao tempo de Dom João V, ajuda-nos porque tem uma recompilação dos diversos estatutos e das mudanças sucessivas que são feitas na ordem de Cristo. E, portanto, pode-nos dar aqui, poupar tempo para podermos entender toda a questão da evolução da cerimónia. Esta obra oferece uma panorâmica, como eu digo, aporta as seguintes alterações à ordem de Cristo original de 1319. Isto é o que diz o texto. As mudanças são três, desde 1319. A primeira mudança da sede de Castro Marim para Tromar em 1357. A autonomia da observância de Calatrava e Cister. Isto é importante, porque se recordam, a continuidade da instituição religiosa dá-se porque ela é submetida à direção espiritual de Cister, no caso de Alcobaça, mas em 1449, ainda ao tempo do Infante, essa autonomia consagra-se definitivamente ao tempo do Infante. A transmissão apostólica que a Ordem de Cristo tem torna-se autónoma
daquela de Cister, de forma, como posso dizer, reconhecida, porque ela já o era, na verdade, mas aqui torna-se de forma reconhecida com estes estatutos. E, finalmente, a forma de eleição do mestre, porque passamos a ter um mestre que é um mestre dinástico a partir de certa altura. A chamada da governação da ordem à família dinástica, com o infante Dom Henrique, e posterior à autonomia de Calatrava, permitem à ordem administrar o seu projeto de forma independente, mas em alinhamento com a coroa. Esta influência era temporal e espiritual. Portanto, era das duas, mantinha as duas características. Ora, a Ordem de Cristo teve sete mestres. Em 1319, Gil Martins, por aí adiante até Lopo Dias, de 1372. E nesta altura, deste ponto em diante, Lopo Dias é mestre até 1417, quando morre, e sucedem-lhe governadores, que vão ser 4 governadores. O infante Dom Henrique, o infante Dom Fernando, Dom Diogo, inicialmente através de Dona Beatriz, que foi tutelado durante a sua minoridade, e depois Dom Manuel, que de governador, quando passa a monarca, passa a ser grão-mestre e depois todos os seus sucessores. Ora, esta cronologia oculta, é claro, os ataques à natureza da ordem, já expostos e que são de mediador ou manifestação de uma determinada ordenação universal que dispõe as coisas no mundo palpável. Este é o papel dela, é mediadora e expõe no mundo palpável essa ordem universal. Está bem expresso nas palavras de Fernando Pessoa: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Este homem sonha é a ordem que transpõe esta ordem superior e divina para a ordenação do mundo. E há um ataque direto a isto, nestas segundas conferências. Tivemos a intervenção do professor Manuel Gandra no princípio, que explica perfeitamente todos os aspectos históricos que levam a esses ataques. Nós vamos agora aqui apenas preocupar-nos do o que significa isto do ponto de vista, de facto, da ordem e da ordenação. Assim, o assassinato de Dom Diogo por Dom João II em 1470 marca o final do domínio autónomo do projeto das descobertas até gizadas. Já tínhamos visto nessa conferência. A autoridade régia sobrepõe-se à autoridade espiritual da ordem, sufocando-a. Este facto, o facto de subordinar todo o projeto da Ordem de Cristo à autoridade dinástica, e neste caso ao próprio monarca, vai retirar-lhe a autonomia fundamental para que ela possa ser uma entidade autónoma, na verdade, essa é a palavra, portanto, que possa veicular sem precisar da legitimidade de mais ninguém aquilo que era o seu projeto. A partir de agora ela passa a estar submetida à própria aos interesses da coroa. E isto sufoca a autoridade espiritual da ordem, porque faz uma inversão. Ou seja, o aspecto espiritual fica debaixo do aspecto material. Depois, apesar da reforma de 1503 por Dom Manuel, já como grão-mestre, reforma esta que é confirmada pelo Papa, que consolida as vertentes de cavalaria e profissão, responde à ordem, e talvez por isso a autonomia de Cristo levanta uma série de problemas. Finalmente, com Dom João III, grão-mestre entre 1522 e 1557, dão-se 2 reformas que visam desagregar o coração da ordem, separando-a da sua essência. A primeira reforma, que é talvez a mais violenta, é a reforma de António de Lisboa, de 1529, com a refundação da ordem, literalmente a refundação, porque em 1532 ele impõe hábitos a 12 noviços em Tomar, com a expulsão extramuro de todos os anteriores cavaleiros professos, que é descrita deste modo: mandamos os clérigos conventuais, mudando os clérigos conventuais em religiosos de cogula. Religiosos de cogula são monges que usam uma túnica de mangas largas, compridas e capuz cobrindo a cabeça. Ou seja, é como se os obrigasse a um novo tipo de confinamento especial desse ponto em diante. Até ali usavam
o seu manto da Ordem de Cristo. A partir daquele momento têm que, tal como os monges que estão cativos e que estão dentro dos conventos e não podem sair, terão que usar uma cogula fechando-se e, portanto, é um ato que é não apenas um ato de humilhação, mas é igualmente um corte com a corrente autónoma da ordem, separando a cavalaria da profissão e alterando esta por uma profissão estrita à Igreja Romana. Porque a profissão que até ali era preconizada e feita pela Ordem de Cristo era uma profissão à ordem e às autoridades eclesiásticas da ordem, as quais estavam ordenadas dentro das autoridades eclesiásticas da Igreja de Roma. A partir de agora deixa de assim ser. E passamos a ter uma observância, uma profissão estrita à Igreja de Roma e não à ordem em si, a partir desta altura. Ora, a segunda reforma que é feita é a junção em 1551 do mestrado das Ordens de Cristo de Santiago e Avis. Ou seja, toda a cavalaria junta num só órgão. Isto visa, de facto, esse órgão é a autoridade da mesa de consciência e ordens, que desse ponto em diante governa estas três ordens, e isto visa, obviamente, separar completamente tudo o que é cavalaria, tudo o que é o exercício da parte da fé. Cria-se assim um órgão dependente da coroa, que vai gerir toda a componente militar da cavalaria, consagrando de uma vez a divisão dos dois princípios que os templários a seu tempo tinham unido. Em 1551 é definitivo e este é um golpe final que determina o exílio da ordem. Ou seja, a ordem não deixa de existir, tal como com Filipe IV, todos aqueles que tinham tido a sua transmissão de forma correta e tinham nos seus pilares as três partes da ciência da cavalaria, mantiveram-na, eles não foram postos fora de comunhão, ou seja, não foram excomungados, foram colocados extramuros de Tomar. Aliás, vamos depois ver, é interessante que deste ponto em diante, para a ordem de Cristo, toda a armação é expressamente feita fora de Tomar, fora de muros de Tomar, não pode ser feita em Tomar. Ok? Vamos então ver isto já de seguida. Tomar mantém-se a cabeça da freiria. Está lá escrito, sim, nestes estatutos, mas a cavalaria está extramuros. Diz o título 4 dos estatutos. Declaramos e definimos que o convento de Tomar é a cabeça e bailio da Ordem de Cristo e o dom prior do dito convento, o verdadeiro prelado no espiritual dela. A separação é explícita e não podem tocar-se os dois ramos. Até porque o título 6 diz: esta ordem e milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo foi instituída pela Santa Sé Apostólica. Vimos inicialmente que a instituição templária era a conjunção da Igreja Latina em Jerusalém e da Igreja de Roma. Mas vamos ver. Esta milícia foi instituída pela Santa Sé Apostólica e tem os três votos substanciais de obediência, castidade e pobreza. Pelo que é verdadeira religião, não somente no que toca aos religiosos do convento de Tomar, por um lado, que vivem debaixo da clausura, senão no que toca aos freires, comendadores e cavaleiros dela, por outro. E a própria ordem por si não sujeita a outra alguma e tem regra e observância regular. Ou seja, em troca desta autonomia que se lhe dá, separam-se, por um lado, o que são cavaleiros, comendadores, etc., e por outro, que são os religiosos que estão no convento de Tomar, fechados e enclausurados. Isto parece perfeitamente claro dos estatutos e é exatamente a tentativa de quebrar, de tirar o coração da ordem e não esta conjunção que os templários tinham feito e por isso a sua cavalaria ser tão diferente. Vamos continuar. Tomar mantém-se a cabeça da freiria, mas a cavalaria está extramuros. Vejamos o título 4 que diz: declaramos e definimos que o convento de Tomar é a cabeça e bailio da ordem. Perdão, peço desculpa, já tinha lido isto. Os próprios votos são alterados do seguinte modo. E voltamos então aos estatutos que dizem: obediência. A obediência é especial virtude devido ao preceito do prelado pela reverência a Deus e ao principal ato da religião e por isso mais louvado que o sacrifício. A obediência. Sobre esta não há dúvida. Qualquer um que venha a professar os três votos obedece diretamente ao prelado que está no convento de Cristo e à Igreja de Roma. Castidade.
Vamos ver se é tão absoluto como era o primeiro. Posto que antigamente a castidade que se professava nesta ordem era pura e absolutamente impedia e anulava o matrimónio, contudo, de alguns anos esta parte, por dispensação da Santa Sé Apostólica, podem os comendadores e cavaleiros dela casar. Sobre a pobreza, diz-se, o voto de pobreza também foi puro e absoluto de essência desta religião, e assim se guardou durante algum tempo. Depois, por justa causa, se mudou este preceito por dispensação da Santa Sé Apostólica, pelo que podem hoje os freis, comendadores e cavaleiros dispor dos seus bens. Ou seja, dos 3 votos, aquele que se mantém substancial é o da obediência. É exatamente o do poder. Tudo o resto deixa de ser estrito. Passa a ser de observância mais larga. E assim, todas estas alterações têm um impacto no processo de recepção na Ordem de Cristo e na conjunção dos 2 pilares, militar e eclesiástico, que eram a herança do templo. E assim temos a armação em cavaleiro é obrigatoriamente feita em Lisboa. O hábito de cavaleiro noviço é obrigatoriamente recebido em Tomar. E a profissão de cavaleiro professo, mas na realidade sujeito à hierarquia da Igreja Romana, sem cavalaria, é feita em Tomar. Os passos estão detalhados nos estatutos. Vamos só rapidamente ver como se passa, a partir então de 1551, a entrada para a Ordem de Cristo. Começa pelas inquirições. São extensas. O candidato pode propor-se por carta à mesa de ordens e ser proposto por um dos membros da Ordem. Ou seja, ele não se propõe à Ordem, nem a Ordem decide sobre isso. Ele pode, por iniciativa do membro da Ordem, por iniciativa própria, pedir à mesa de ordens, a qual, como já vimos, advém de 1551, da junção da regência das 3 ordens de cavalaria. Procede-se, então, a inquirições sobre os seus costados até à 3ª geração e, no caso de ser casado, o mesmo para a sua esposa. O candidato poderá designar testemunhas, que serão inquiridas, quer sobre o seu caráter, quer sobre a sua linhagem familiar, quer sobre outros assuntos. Todo o processo é levado pela mesa, não pela ordem, e está protegido por juramento e segredo pelos intervenientes, e todas as despesas da inquirição correm por conta do candidato a quem se pede uma provisão. Parte 2. Está dividida em várias partes. De como o que há de ser recebido ao hábito, há de primeiro ser recebido cavaleiro. Não é possível, efetivamente, fazer a profissão ou a ordenação sem primeiro passar pela cavalaria, o que separa, como eu já disse, as essências. Não é? A armação, portanto, uma vez aprovado pela mesa, deverá ser armado cavaleiro. Para isso necessita de um alvará. O mesmo se aplica caso queira fazer a profissão, que, em qualquer caso, é precedida pela armação, porque é feita sempre à parte. A armação só pode ter lugar na Igreja da Conceição, na Capela Real ou na Igreja de Nossa Senhora da Luz, todas em Lisboa. De acordo com os estatutos, não há outro sítio onde se possam fazer as armações. A armação pode ser feita em capítulo, embora não seja obrigatória, bastando, por exemplo, a presença de 3 outros cavaleiros, dos quais um fará o papel de padrinho e um terá que ser um professo. Portanto, esta armação está de tal forma destituída de qualquer dos elementos constituintes do simbolismo, mas mesmo da instituição inicial, que pode ser feita fora de capítulo, pode ser um ato completamente avulso, desde que existam, de facto, mais 3 cavaleiros. De acordo com, primeiramente, o padrinho que houver de armar ao que quer ser cavaleiro e os que assistem a tal ato, que hão de ser 2 cavaleiros, estarão vestidos com os seus mantos brancos. O frei, que houver de benzer as armas, terá também vestido o manto branco. As armas vão de ser uma espada posta num prato, um morrião, que é uma espécie de elmo, e umas esporas. A espada é então desembainhada e benzida pelo frei através de uma forma de oração própria seguida de água benta. O padrinho cinge a arma ao candidato e segue-se a bênção das outras armas, à parte, por fórmula de oração, que inclui uma referência à vitória de David sobre Golias e usando a água benta. O padrinho colocará a espada que o candidato tem já à cintura e perguntará se deseja ser cavaleiro, fazendo-o prometer guardar tudo a que os cavaleiros são obrigados segundo a ordem de cavalaria, proclamando enquanto bate com a espada no topo do morrião: Deus vos faça bom cavaleiro. Após uma última oração, pelo freire, todas as armas são recolhidas
e o novo cavaleiro abraça, um a um, todos os presentes. Notem que na armação que nós lemos, de acordo com o missal do século XIII, o cavaleiro é armado com as suas armas e leva-as depois consigo. Aqui nós temos umas armas que são meramente simbólicas, estão em cima do altar, são benzidas, é com elas que é feita a armação, mas depois elas são recolhidas e regressa e o cavaleiro segue já sem armas, como é evidente. O hábito é outro ato diferente e pode ou não suceder-se ao hábito da recepção na cavalaria de Cristo. Só é concedido a cavaleiros e só pode ser tomado no convento de Cristo em Tomar. Há uma separação nítida entre os estágios armação, da cavalaria, e o estágio de profissão, hábito. Ao mestre toca o lançar dos hábitos e receber a profissão dos cavaleiros. Assistirá com ele um religioso do convento ou outro sacerdote para lançar a bênção e fazer os ofícios eclesiásticos, o qual estará à mão esquerda do mestre em cadeira igual. Portanto, na recepção do hábito, no lançar do hábito, existem duas cadeiras junto ao altar, uma é do mestre, mas ao mesmo nível e em cadeira exatamente igual, para que não haja precedência de um sobre o outro, está o sacerdote. E isto demonstra, desde logo, que naquela cerimónia a autoridade do mestre é idêntica à autoridade da igreja que ali está. Em capítulo, em Tomar, será lido o alvará próprio e o cavaleiro se apresentará sendo-lhe perguntado se possui manto branco que seja seu. De seguida, será enviado a um confessor que lhe tomará a confissão e na missa maior do dia seguinte irá comungar. A parte da confissão é muito importante. Neste congresso tivemos já uma pequena comunicação acerca da questão da confissão. Ela vem desde tempos imemoriais, aliás, ela vem desde as descrições das armações do século XII, XIII, por aí diante. Portanto, quando chegamos aqui, ela ainda existe. E para poder entender a transcendência desse ato, eu recomendo que vejam a conferência que fala sobre este aspecto nesta segunda conferência. Portanto, de seguida irá assistir à missa maior, onde irá comungar. É então levado ao altar, onde se ajoelha, levado pelos padrinhos, sendo-lhe perguntado pelo prelado: o que demandas? Respondendo ele: a misericórdia de Deus e a ajuda desta santa ordem. Ficará então de pé, enquanto ouve o prelado. De seguida, é-lhe dito: antigamente, como os cavaleiros desta ordem viviam em comunidade, como nas outras religiões, faziam-lhes muitas perguntas e exames antes de lhe lançarem o hábito, para verem se tinham algum impedimento ou enfermidade. Perguntavam outras coisas acerca da fé, da liberdade de suas pessoas, que para aqueles tempos eram necessárias. E estado e modo de viver se mudou na ordem e não se recebe pessoa alguma nela senão conhecida e aprovada pelo Mestre, que é o Rei Nosso Senhor. Por isto somente vos farei 3 perguntas. Primeiramente, se vindes confessado e comungado, como devem fazer os homens, os que houverem de entrar na ordem, para que recebam o hábito e dela em aivado de graça. De seguida vos pergunto se tendes feito voto de entrar em outra religião ou ordem, mais apertada que esta. Outro sim vos pergunto: tendes feito algum voto de serviço temporal, como é o de ir a Jerusalém, ou a Roma, ou a Santiago, ou outros semelhantes lugares? Reparem que as 3 únicas perguntas que sobrevivem para receber o hábito são perguntas que têm a ver com a obediência à religião católica romana. Não têm a ver nem com a instituição da cavalaria, não têm a ver com a autonomia e a sucessão eclesiástica apostólica que se vivia no templo e que se viveu na Ordem de Cristo. Agora o que se pergunta é, efetivamente, confessaste? Fizeste votos noutra ordem e tens alguma obrigação de peregrinar a algum sítio? Esses são os 3 votos. Ora, não havendo impedimentos, explicam-se os votos de obediência, pobreza e castidade nesta sequência. Obediência primeiro, pobreza e castidade, esclarecendo que os 2 últimos foram suspensos pela Santa Sé. E explica-se ainda alguns deveres estatutários e de seguida lança-se o hábito da seguinte forma: eu, em nome del Rei Nosso Senhor, governador e perpétuo administrador desta ordem, cujas vezes e poderes para isso tenho, vos recebo nela. Cobre-se o cavaleiro com a alba, o chamado bentinho,
e um manto branco com a cruz da ordem. É agora cavaleiro noviço. Depois de beijar a mão do prelado, ato de obediência, o novo cavaleiro noviço ouve a sua última exortação. Até aqui erais cavaleiro secular, mas agora sois cavaleiro da ordem e milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando subsistes a maior grau e quando subiste a maior grau e dignidade, tanto mais ficas obrigado a mais perfeição e virtude. Se até aqui erais muito zeloso das coisas da nossa santa fé católica, daqui por diante deveis ser muito mais. Se até aqui erais inclinado ao amparo dos órfãos e das viúvas, a fazer esmolas e a cumprir as obras de misericórdia, daqui por diante deveis ser muito mais, para que a todos sejais exemplo de virtude e santidade e conheçam pelas obras seres dos verdadeiros cavaleiros de Cristo e mereçais por elas receber a graça. Recordam-se que a transmissão, a imposição de mãos na transmissão apostólica é aquela que concede a graça. Aqui diz-se àquele que acaba de receber o hábito, a graça são as tuas obras. Vai ao mundo e faz aquilo que a Igreja te mandar. E, portanto, a alteração paradigmática é total, é completa em relação àquilo que era, efetivamente, a ordenação de cavalaria transmitida pelos templários e, inicialmente, e durante imenso tempo, pelo menos até ao tempo do infante, pela Ordem de Cristo. Hábito e profissão. Diz o título 22. Posto que esta Santa Ordem é verdadeira religião, como atrás fica dito no outro título 5º, considerando que os cavaleiros noviços não estão no convento, ordenamos que os comendadores e cavaleiros noviços, tanto que tomem o hábito, tendo idade perfeita para professar, o façam logo. E a profissão é feita da seguinte forma: que demandais? E a resposta: estabelecimento e firmeza de nossa Santa Ordem. Vós, irmão, fostes recebido a esta ordem, mas ainda estáis livre e sem nenhuma obrigação, e podeis deixar livremente, se vos aprouver, tornando-vos ao estado secular. E também a ordem vos pode deixar. Quereis ser frei cavaleiro e fazer profissão para ficardes para sempre nela? Muito bem. Em resumo, isto era o culminar, digamos assim, da decomposição da existência da ordem, na Ordem de Cristo, já a partir de 1551, onde os traços que existiam desta ordenação universal e desta ordenação de cavalaria pois são compostos e postos de tal maneira que ficam subordinados à Igreja de Roma, e é nesse sentido que, mesmo após receber armas, ser armado, e após receber o hábito, é dito àquele que é cavaleiro noviço, que ainda assim está livre de ir ao mundo quando quiser, e ainda precisa de mais um voto para poder realmente fazer parte da ordem, que é uma ordem católica, romana, e não uma ordem cristã. Em resumo, a Ordem do Templo conjugou as duas vertentes, militar e sacerdotal, numa única via, manifestando a ordem em sentido lato, a ordem em sentido universal, a ordem em sentido de ordem da criação, a ordem genesíaca. Esta característica torna-a independente do clero local e do poder secular, o que é consagrado pelas bulas sucessivas que vão sendo ainda promulgadas durante o século XII. A ordem que manifesta é de caráter transcendente e universal. Não é deste mundo, mas atua neste mundo. A ação de Filipe IV intenta golpear a legitimidade do pilar Eclésia, não é Filipe IV, do pilar Eclésia, o que, a ter êxito, faria ruir todo o edifício. Clemente V mantém a integridade in Eclésia, mas dissolve a componente material, e isto tem um impacto na continuidade da ordem. Nenhum ramo que não restabeleça, por não o ter, ambas as transmissões, militar e sacerdotal, não tem em si a ordem. Há diversas instituições que vão aparecendo ao longo dos tempos, especialmente após o século XVIII, que reclamam para si a refundação da ordem do tempo, mas carecem, efetivamente, daquelas que são as características que nos permitem dizer se sim ou não. E, portanto, o que se passa é que nenhum ramo que não restabeleça, por não o ter, ambas as transmissões, não tem em si a ordem. Dom Dinis logrou manter a milícia e, com a confirmação da Santa Sé Apostólica, confirmou a continuidade da Eclésia.
Não foi uma refundação, foi uma continuidade da Eclésia. As diversas reformas à Ordem de Cristo visam decompor e separar as vias. O assassinato de Dom Diogo em 1470 retira a legitimação material, passando à coroa. As reformas de Dom Manuel de 1503 proporcionam um novo ambiente favorável à manifestação da Ordem e vide a obra, a Sala do Capítulo e Januela Manuelina de Tomar, que são verdadeiros manifestos do que era a Ordem. É neste momento que ocorre, entre 1515 e 1525, talvez, são ali 10 anos, pouco mais. Durante este período, a Ordem sente-se reforçada e volta a manifestar-se e deixa expresso, claro, visível aquilo que é ou que pretende ser. Mas depois as reformas de 29 e 51, 1529 e 1551, logram imobilizar a Ordem de vez e separá-la nas suas componentes que não se tocam. Os estatutos de 1717 mostram claramente o cerco e confinamento a cada uma das partes, separadas, mesmo geograficamente, de modo a matar a Ordem. E terminamos com o interregno, que é da Ordem. A Ordem exila-se, deixa de estar no Convento de Cristo. E sobre este aspecto, sobre este assunto, eu convido os nossos participantes de hoje a estarem atentos, não só a este canal, como às próximas conferências, que seguramente no ano que vem terão novidade sobre esta questão, que é da Ordem. Terá este ataque cerrado sido final, desmaterializando a Ordem, na verdade, portanto, retirando toda a parte material, procurando desespiritualizar a Ordem, colocando-a debaixo da férrea mão da Igreja de Roma, o que terá acontecido aos cavaleiros extramuros. E assim entramos na última parte, que será muito, muito curtinha, Veni Civitatem Sanctam Jerusalem. Para poder entender a ordem de que falei, e portanto a ordem que está por sobre a própria ordem do tempo, está por sobre a própria ordem de Cristo, a qual é eterna e não se altera, e da qual ambas eram a expressão no mundo material. Para poder entender essa ordem, aquela que é manifestada pelo templo e que lhe é anterior e à qual está subordinada, é necessário perceber a perspectiva profética que é realçada por Bernardo de Claraval. Voltamos a recordá-la na carta Laudae Nova Milícia. Voltará o cavaleiro à sua esposa, voltará o cavaleiro à sua casa. Eu não disse esposa por acaso, porque Jerusalém é esposa da Igreja, mas já vamos ver isso melhor. Voltará o cavaleiro à sua casa, de que diz o Evangelho: eis que a vossa casa ficará deserta. E o profeta se queixa deste modo: tive de me ausentar da minha casa e templo e deixar abandonada a minha propriedade. Então se cumprirá aquele vaticínio profético que diz: o Senhor redimiu o seu povo e o livrou das mãos dos poderosos, e virão e cantarão hinos a Deus no Monte Sião, e se juntarão aos bens do Senhor. Regozija-te, Jerusalém, porque chegou o tempo da visita do teu Deus. Não vês com quantos testemunhos antigos fica aprovada a vossa milícia, e como se cumprem entre vós olhos, e entre os vossos olhos, os oráculos alusivos à cidade das virtudes do Senhor? A glória temporal de Jerusalém terrena não destrói ou diminui o gozo que teremos na celestial, senão que os aumenta. Se temos bastante fé e não duvidamos que esta aqui embaixo só é uma imagem dos céus, que é a nossa mãe. Ou seja, o templo é a milícia profetizada no Antigo Testamento e referida nos Evangelhos como a que proporciona o regresso à casa, o regresso a Jerusalém. Contudo, esse regresso é temporário e vaticina apenas o cumprimento da revelação, que é a revelação é a Jerusalém celeste prometida. Os templários inscrevem-se então nessa ordem, ou seja, nessa intencionalidade,
que é uma intencionalidade bíblica e contínua que preconiza que o resultado está pré-determinado e carece apenas da agência humana para que se manifeste. E aí então vamos ver a revelação. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que se vai encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: aqui a morada de Deus está entre os homens. Deus vai morar com eles e eles serão o seu povo. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. A ordem antiga já passou. Portanto, Revelação 21. Terminamos dizendo o seguinte, citando de novo a Revelação, para percebermos qual é o signo que identifica esta Jerusalém Celeste. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. E este é de facto o símbolo central para o entendimento da plasmação da consciência desse Deus que vive entre os homens. É o Cordeiro de Deus. E podemos ver que a iconografia consagrou o Agnus Dei, que está no centro desta Jerusalém Celeste, consagrou-o na forma de um cordeiro que exibe um estandarte branco com a cruz vermelha, geralmente uma cruz de São Jorge, portanto vermelha, e a aura de santidade circular atrás da sua cabeça com cruz pátia vermelha. Por vezes também o vemos patenteando um báculo, um sigramo, o báculo ou vara, idêntico ao que a rega atribuiu ao mestre para suportar os fracos, no caso do báculo, e punir a iniquidade. A dupla função deste báculo é efetivamente misericórdia e rigor. Demonstra qual é o poder que o mestre detém na sua mão. E esse báculo, por vezes, como podemos ver aqui neste selo, usado pelo mestre Dragão, do lado esquerdo da imagem, é aquele que é transportado pelo Agnus Dei, pelo Cordeiro de Deus. Na representação do selo de Robert Samfort, mestre da Inglaterra, do lado direito, podemos ver que o Cordeiro tem então o estandarte e a aura de santidade. A aura é essa que é de facto um círculo de domínio, é um círculo no qual vemos uma cruz pátia. Estes são símbolos que vemos recorrentemente nas representações mais antigas associadas com a ordem do templo. E é importante entender porque esta noção do Cordeiro de Deus, do Agnus Dei, que é ao mesmo tempo o Agni Dei, Agni do ponto de vista de fogo ou de energia, o Agni Dei, e de lugar, ou melhor, de entidade na qual a presença de Deus se manifesta, tal como na Eucaristia, é extremamente importante à compreensão do tipo de cristianismo gnóstico correspondente ao cristianismo templário. Não vou avançar muito mais de momento, vou apenas dizer-vos que esta iconografia é ligada a Cristo. Cristo é representado ao longo de quase 1000 anos através de animais. O Agnus Dei, as representações mais antigas, por exemplo, representam como sendo um asno, ao mesmo tempo aqui à volta desta identidade vocal Agni e asno, mas neste caso, portanto, um Agnus, e está relacionada com a revelação e é anunciadora da Jerusalém Celeste. Esta foi a representação prevalente no mundo cristão durante quase 1000 anos, mas estava em transição ao templo dos templários, sendo preterida pela Igreja, nesta altura, no século XI, XII, em favor da representação de Jesus em carne humana, em sofrimento na cruz. Não há evidência que os templários tivessem adotado a nova imagética, tendo mantido longa devoção por São João, como pastor, pela pastorícia, pela imagem do Cordeiro, pelo signo vivo da ordem consumada no próprio templo, sobre o Monte Sião. E assim concluo, esperando a manifestação da Jerusalém Celeste e formulando o seguinte voto: Veni citatem sanctam Jerusalém. Obrigado a todos pela vossa atenção e espero ver-vos no próximo ano, no 3º Congresso.